Olá e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o seu podcast que traz casos atuais, reais e futuros de comunidade. Eu sou Caio Matos, sou um dos hosts do podcast. Estou mais uma vez com a minha companheira de bancada, Jane Medeiros. Bora para mais um episódio que eu não vou conseguir distorcer tanta coisa, porque eu não sou uma gamer ou uma atleta, mas estou muito contente com o nosso convidado de hoje. E quem temos aqui conosco hoje, Jane? Olha, a gente tem uma pessoa aqui hoje que assim, não sei nem como é que foi uma história tão engraçada, né? Mas a gente tem o Red aqui, community manager da Kabum, mas a nossa história, vou ter que contar essa história, Conta. porque a gente tem um curso, né, de community management, e isso foi 2020, eu acho que lá atrás, e a gente tem as tarefas do curso e tudo mais, e eu lembro que eu tinha um aluno da Kabum, e que foi um caso muito engraçado que eu contei pro Cláudio, inclusive, que era um login da Kabum, e assim, vinha assinado por várias pessoas. Então, uma tarefa vinha assinado por um fulano, outra tarefa vinha pelo ciclano, e eu falei assim: esse menino deve ser meu aluno. Oi, fulano, tudo bem? Você é meu aluno da EBAC? Nunca fiz um curso da EBAC, mas deu certo. É um community manager apaixonado aí, que tem um case muito legal pra gente. Trabalha com produção de eventos, games, esportes, é community manager, tem um monte de casos, joga. Não sei se a gente te apresenta como Cláudio Gomes ou como Red, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer, obrigado pelo convite. É bem legal, né? Eu falo muito que o pessoal do mercado me conhece como Red, né? Então, quando sempre eu vou me apresentar, eu fico na dúvida se eu falo Cláudio ou Red. Aí quando eu falo Cláudio, aí os amigos que já trabalham comigo falam, não, é Red, ninguém te conhece como Cláudio. Eu falo, tá bem, então, Então vamos bem chamar ele de legal. Red. Até É porque, né, sua isso. caneca tá como Red. Sim, Vamos de Red hoje, boa. pra gente manter esse papo aqui. Não sei, não vou apresentar, vou pedir passar logo a bola para você, Red, para você se apresentar, contar um pouquinho de como foi sua jornada com comunidades, você fez eventos, por onde você foi comunidades, o que que os games têm a ver com isso. Então, se apresenta pro pessoal. Boa, legal. Cara, eu comecei tem um tempo, né? Quando eu recebi o convite, juro que eu fiquei fazendo esse retrospecto, né? Cara, o que que eu estava fazendo? Onde que eu estava? Porque antigamente não se falava comunidade, né? Então, como é que eu fiz para chegar até aqui, né? Então, eu comecei a trabalhar com produção de eventos em 2011. Muito. O primeiro evento que eu trabalhei foi os Quintos Jogos Mundiais Militares, que teve no Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu participei ali da logística do evento, foi meu primeiro contato. Depois, por um acaso, uns amigos me chamaram para trabalhar na produção de um evento de música eletrônica. Então, ali eu comecei a conhecer os bastidores, como é agitado, como é legal participar, né? E aí eu fui migrando para todo tipo de evento. Então, trabalhei com funk, com pagode, com música eletrônica, com eventos corporativos, palestras. Então eu comecei essa jornada que no final acaba sendo um olhar direcional para as comunidades, né? Então o público de pagode é como é que a gente gera esse interesse para participar do evento. Música eletrônica também é muito diferente. Então quando eu fui fazer essa análise de toda a minha jornada, eu fui fazendo essa construção, né? Eu comecei ali trabalhando com eventos. Eu acho que foi bem legal. Eu entrei de cabeça até 2015 vamos dizer assim, nos eventos tradicionais, né? E aí eu participei de um evento que teve uma palestra do CEO do Rock in Rio na época, né? E aí ele mostrava muito essa proposta de valor do Rock in Rio, que não é só um evento, não é só sobre ingresso e o artista que está ali, toda a experiência, toda essa proposta. Então ali eu comecei a virar uma chavezinha para essa área de eventos. E aí em 2015 eu comecei a trabalhar com o esporte eletrônico, que foi onde eu conheci. Foi o meu primeiro contato ali, que foi com o League of Legends. Então eu conheci o Campeonato Brasileiro, que aí deu vaga para um internacional, que aí depois deu vaga para o Mundial. E fui acompanhando essa jornada, né, dos garotos ali nesse primeiro momento. Depois comecei a trabalhar com outros eventos, então teve eventos internacionais que teve no Rio, Campeonato Mundial de Free Fire, BGS em São Paulo, então comecei a participar mais desse mercado, que eu não conhecia ninguém ainda, né, era novo, já tinha experiência com eventos, mas não com eventos de games e esporte, que é um universo totalmente à parte, né. Sim. Então até ali 2018 eu comecei a trabalhar nos bastidores e tudo mais, mas sempre queria algo a mais, sabe. E aí eu construí um projeto para a comunidade de Clash Royale, que era um jogo que estava em alta, entregando muito propósito ali para a comunidade, entendendo as dores, quais eram os problemas que eles tinham naquela época. Então o público engajou bastante, se conectou com o projeto. A gente conseguiu uma parceria com a desenvolvedora, que ela é da Finlândia. A gente entregou muito conteúdo, muito propósito para a comunidade, então eles gostaram, abraçaram o projeto.
Aí, depois de 2018 até 2020, a gente tocando esse projeto, a gente recebeu o convite para trabalhar no mesmo formato em outras comunidades, então a gente foi escalando esse projeto do Clash Royale. E aí foi quando eu recebi o convite para vir para o Kabum. Então, como eu já tinha essa experiência de eventos, trabalhar com comunidades de esporte eletrônico, desenvolvendo projetos, comunidades, o meu primeiro trabalho no Kabum foi mais voltado para a área de esporte eletrônico, para criar eventos, torneios e competições, regulamento, aquela partezinha mais chata dos bastidores que a gente conhece. Mas esse foi o meu primeiro contato com o Kabum, meu primeiro trabalho. E aí depois eu migrei para essa área de comunidades, que aí era o Kabum tendo um olhar mais amplo para os clientes, né? Que aí quando a gente fala de Kabum, essa área que eu estava, que era o Kabum GG, né? Era mais voltado para a comunidade de esporte eletrônico. Já o Kabum eu teria que ter um olhar mais amplo ali para todos os clientes, né? O Kabum tem milhares de produtos no seu catálogo, então a gente consegue identificar ali várias comunidades nesse meio. Comunidade gamer, tech, hardware. Então tem bastante público ali nesse hall ali, né? Então, quando eu vim para essa área, foi muito com esse propósito de, cara, a gente quer se aproximar do público, e a gente quer se conectar, e a gente quer criar um espaço para interagir com eles, né? Então, é muito entendendo agora quais são os próximos passos, o que que a gente vai fazer e para onde a gente vai, né? E aí hoje estou aqui para Isso. explicar um pouquinho do que a gente está construindo, né? Porque a área tem um pouco mais de um ano, mas tem bastante coisa aí, bastante comunidade para desbravar junto com o Kabum. Muita história também, né? Acho que Sim. para quem, né, não conhece a Kabum, né, eu, quando eu lembro do meu aluno, que eu não sei quem é, vamos ter que achar esse meu aluno, era uma comunidade porque vocês são pioneiros em comércio eletrônico, né? E hoje o maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina. Então, para o pessoal ter o entendimento, né, de tudo que ele está falando, porque eu gostaria de entender, pessoal, é muita coisa, é um marketplace gigantesco, é e-commerce, é games, é uma loucura, mas acho que a gente vai explorar nessa área que ele está ali há um ano, fazendo brilhantemente, me mostrou agora mesmo a comunidade, estou apaixonada, e acho que a gente pode começar esse episódio. Vamos com tudo, então, Reg. Você falou, né, ali de que você começou ali na parte dos games, agora migrou para essa parte de comunidade, né, que, enfim, que não existia ainda dentro do Kabum. Já contou um pouco assim, ali da motivação, né, de se aproximar, né, dos clientes. Aí eu gostaria que você contasse pra gente um pouco, né, onde está mais localizada essa motivação no sentido de se aproximar para quê, né? Qual que é o objetivo final da empresa ali, né? Como que eles identificaram que isso seria uma oportunidade interessante para o Kabum? E também, se já puder contar pra gente, né? Como que foram os primeiros passos de construir essa comunidade, né? Como que vocês, enfim, atraíram os primeiros membros? Como que foi esse processo ali de começar uma comunidade que não existia ainda do zero? Show, legal. Então, olhando ali para o Kabum, né, era muito uma relação de ponta a ponta. Então, compra e venda, acabou. O cliente vai para o seu canto, a gente para o nosso, com a venda e tudo bem, né? Lógico, tem o pós-venda ali, o time de CX e tudo mais, né? Mas era muito essa visão de como é que eu vou me aproximar do meu público, como é que eu quebro esse gelo de ser só uma loja que vende com essa relação de só o cliente compra e ele está no canto dele. Criar esse espaço para manter o pessoal conectado, se conectar com a marca, colocar eles mais próximo, interagir. Lógico, tem as redes sociais, que tem o propósito dela, né, que era muito mais sobre alcance, viralizar, esse engajamento. E aí a gente olhando para a construção de comunidade muito nesse formato, de se aproximar, não querer virar. Não que não seja viralizar, né? Mas o objetivo principal é grudar na rotina das pessoas, trazer um canal onde as pessoas queiram participar, queiram estar próxima, se conectar com a marca, defender a marca, né? Então, a gente tem muitos casos engraçados depois que eu posso até contar que aconteceu, né? Mas era muito com essa visão de a gente vem falando muito sobre atenção, né? Como a atenção é importante para o futuro, para os próximos passos do mercado, né? Então, tem alguns anos atrás eu lembro de a Netflix fez um anúncio para os seus acionistas de que o principal concorrente dele não era os outros streamings, era o Fortnite, que Uhum. ele retém muita atenção dos novos usuários, da garotada nova. Recentemente também eles falaram sobre eh, como a atenção é importante, né? Então, quando a gente olha para o Kabum, né, como eu falei, a gente tem um leque de produtos. Então, a gente começou a pesquisar qual é o público principal do Kabum, né? O público gamer. Então, vamos segmentar, vamos olhar para o público gamer primeiro para fazer essa construção. Então, para onde a gente vai? O que que eles estão fazendo, né? Então, pô, a gente entendeu que era um público gamer,
o Kabum, a gente diz que ele é um e-commerce especialista, né? Porque ele é muito focado nessa comunidade. Então, para onde que a gente vai agora? Pô, a gente entendeu de várias pesquisas que a gente teve acesso, que a gente comprou e pesquisou, que o público gamer está muito na plataforma do Discord. Então, vamos direcionar nesse primeiro momento para o Discord. Então, a gente vai, público gamer, Discord, como é que a gente traz agora esse público para dentro dessa plataforma, né? E o Discord, ele não é sobre post ou informação, né? Ele é muito sobre criar essa conexão, criar esse relacionamento, manter as pessoas ativas no dia a dia. E tudo casou com a nossa estratégia, que a gente fala muito sobre tempo de tela. Então, quanto mais o tempo os usuários passarem dentro do nosso servidor, mais tempo a gente consegue impactar eles com as nossas ações, com a nossa campanha, com o nosso link, mas sempre pensando primeiro na jornada do usuário. A gente não quer quebrar essa jornada dele de ser um lugar divertido para tacar uma campanha, uma ação de marketing tradicional, né? Então a gente fez toda essa estratégia voltada para o tempo de tela. E aí a primeira construção que a gente fez foi muito pensando... Imagina que o Discord é uma grande festa. Uhum. Quando você entra dentro do nosso Discord, você vê que não tem ninguém conversando, que não tem ninguém no chat de voz, não tem nada acontecendo ali, você quer ir embora. É o mesmo sentimento que você tem que chegar numa festa vazia, né? Uhum. Então é a mesma visão que a gente tem do Discord, é uma grande festa. Então, nos primeiros momentos ali, a gente escolheu algumas atividades, então, algumas partidas personalizadas de alguns jogos que a comunidade gostava, para tentar engajar. Foi acontecendo de pouquinho em pouquinho, mas acho que o primeiro momento ali que a gente virou a chave para manter o Discord ativo e com bastante gente participando, se interessando em participar, foi quando a gente olhou para uma comunidade gamer, que se chama, é uma categoria de jogo que se chama MMORPG. Então, esse estilo de jogo, o pessoal precisa ficar muito tempo do seu dia conectado jogando, fazendo as atividades do jogo, upando o nível do seu personagem, os seus itens. E aí a gente pensou, putz, se é uma grande festa, vou fechar uma parceria com uma guilda de um jogo muito famoso e trazer eles para dentro do Discord. Então, esse foi o primeiro momento ali de ter bastante gente participando, né, do servidor. Então, a gente tinha ali uma média de 50, 60 pessoas conectadas ao mesmo tempo, fazendo as atividades da guilda lá, tudo que eles tinham para fazer. No período da noite, sempre tinha a guerra, né, do jogo, que era 50 contra 50. Então, eles entravam no servidor, traçavam uma estratégia, se conectavam. E aí isso gerava interesse do público no final. O pessoal entrava no servidor, aí via, pô, o que esses caras estão fazendo ali? Tem bastante gente conectada. E aí a gente começava a puxar essas conversas. Então, não, então, é uma guilda de New World. E aí apresentava tudo que a gente faz no servidor, além das atividades com essa guilda, né? Então, a gente criava as partidas personalizadas para manter o pessoal engajado. A gente criou uma lojinha, um sistema de gamificação, onde o pessoal fica conectado, ele ganha as moedinhas para trocar nessa lojinha do Discord. Então, a gente foi direcionando muito essa conexão com o público gamer ali, de uma forma geral, né? Que o público gamer é muito extenso, tem muitas categorias diferentes, muitos perfis diferentes, né? O público gamer não é só aquele cara que joga, que é todo mundo igual, que é todo mundo que fica sentado, né? Então tem uma variedade muito grande ali. E aí a gente foi testando alguns jogos, alguns não deram certo, a gente trocou, mas a gente foi seguindo muito essa orientação da comunidade, né? O que eles gostavam, a gente faz pesquisa agora. Antigamente eu precisava entrar e dar bom dia. Olha o que está acontecendo hoje. Ei, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que saiu na notícia? E aí o pessoal respondia. Hoje em dia eles mesmo já chegam dando bom dia, eles conversam entre eles. Então agora a comunidade já está bem movimentada e a nossa festa está aí 24/7 no Discord. Tá bem legal. Acho que esse é o sonho de toda marca, né? É. Chegar neste momento onde você não precisa estar ali puxando a galera pra dançar, né? Como você aqui sendo DJ. Você já é DJ da festa. Você entra, vê o volume, abaixa, dá uma ajustada, muda o ritmo, mas você não precisa ficar puxando mais ninguém pra dançar, né? Acho que esse é o sonho de toda a comunidade. Agora virou uma playlist colaborativa, basicamente, né? Tá todo mundo contribuindo ali. Eu acho que é bem legal porque conversa bastante com aquela ideia, né, do livro lá do Rich, do Buzzing Communities, né? Que é bem aquela história, né? Do como você distribui o seu tempo como community manager, né? Numa comunidade que é inicial, você passa muito mais tempo fazendo isso, de tipo, putz, pegar a pessoa pela mão, trazer pra dentro da comunidade, apresentar uma pessoa pra outra, criar conteúdo ali pra fazer a galera interagir. Em determinado momento, a galera já tá tão ali, né, no mesmo ritmo que eles próprios já começam a fazer a comunidade girar e aí você pode dedicar o seu tempo para outras coisas, né? Então acho que é mais um exemplo legal aí, né? Da parte teórica na prática, Total. né?
Eu achei interessante da sua fala, né, porque a gente perguntou qual foi o interesse da Kabum em construir essa comunidade, você falou que eles queriam se relacionar, né. E é o consumidor final, mas a Kabum é meio. Hoje, assim, pra gente ter exemplos aqui, você responde para que área, qual área que falou assim: "Queremos nos relacionar com o cliente"? Foi o CS? Onde você está alocado ali dentro da Kabum? Para quem essa comunidade responde hoje? Hoje a gente está dentro do time de social. Então a gente ainda tem muito essa interface. É porque acho que antigamente, ou até mesmo, acho que de forma até atual, né? Quando a gente fala muito de comunidade, algumas pessoas identificam como entrar no perfil da marca e interagir com ela, vamos Uhum. nos conectar. Ou Audiência. falar sobre um tema que está no trend. Então vamos falar sobre esse assunto para a gente entrar junto. Então, Uhum. o pessoal tem muito esse olhar ainda de esse é o trabalho de comunidade, né? E aí, quando eu vim para o time de social, eu trouxe muito essa visão de, cara, vamos procurar um canal onde a gente de fato consiga se conectar com a comunidade e trazer essa relação de dia a dia. Não só de um post viral ou um tema que está em alta, né? Então, Uhum. hoje a gente responde dentro do social, mas a gente fica muito nesse meio. Lógico, ainda tem os conteúdos de engajamento que a gente faz, que é para Sim, viralizar, os lógico. conteúdos com as marcas parceiras, que a gente manda mensagem, oi, vamos interagir aqui, vamos fazer tal tipo de conteúdo, buscando alcançar tal público. Então a gente consegue se conectar bastante ainda, mas acho que o foco principal da comunidade hoje está nessa relação do dia a dia, né? De Uhum. trazer eles mais para perto. E os primeiros membros, eu sei que você foi falando que foi fazendo pesquisa, imagino que tenham tido posts, né, convidando a sua audiência para essa comunidade, mas eu achei legal que a gente estava batendo um papo e inclusive tá no LinkedIn dele, né, que ele fala que ele, faz presença em canais que não são proprietários para monitorar e trazer essas pessoas. Então, além de hoje ter um servidor, né, do Discord da Kabum, vocês fazem inserções da comunidade em outras comunidades de gamers por aí? A gente tenta fazer algumas ativações, né? Tenta não, a gente faz algumas ativações, muito com esse olhar de trazer o público para próximo, como é que se conectar, né? Fugindo um pouco das campanhas tradicionais de marketing, a gente tenta fazer ativações que de fato se conectem, se relacionem com o público, né? Então a gente olha para outros canais também, mas é muito com essa visão de não ser algo pontual, sabe? Uhum. A gente não quer só aproveitar esse barulho agora e um abraço, tchau. Não, a gente quer continuar esse relacionamento, né? E no Discord a gente tem muito a questão dos cargos, né? Então, quando a gente faz alguns eventos, por exemplo, para algum jogo específico, a gente cria um cargo e aí deixa o pessoal selecionar esse cargo, porque a gente sabe que tem um público-alvo desse projeto, que no final Uhum. a gente pode ativar ele de novo, sabe? A gente não quer só fazer esse negócio pontual, mas entender como é que a gente pode, no futuro, surgir uma oportunidade, a gente trazer a comunidade para perto, que foi a questão que eu falei, que a gente não comentou ainda, mas depois a gente vai falar sobre a liga, né? Então a gente já tinha um público lá que era focado no LoL, do esporte eletrônico, a gente já sabia que tinha um potencial, então a gente conectou um propósito aproveitando já esse pessoal que estava lá para desenvolver um projeto, que estava, vamos dizer assim, um público estava dormindo ali, só esperando o momento certo, né? Então a Uhum. gente faz muito essa conexão. Legal. E, bom, você comentou bastante, né, de como foi esse início, né, que vocês, enfim, fizeram parcerias, trouxeram a galera para dentro, hoje já tá num nível muito mais, né, orgânico. Eh, Queria te perguntar 2 coisas, né, a primeira, qual que foi a participação do público que você trouxe nesse início, né, para vocês definirem como ia funcionar a comunidade? E segundo, que você contasse pra gente, assim, desse período, qual que foi a principal dificuldade que você identificou, assim, para fazer essas coisas começarem a rodar? A participação da comunidade, ela não pode ser ignorada, né? Eles têm que estar presentes ali junto, participando, indicando o que que eles querem fazer, para onde a gente vai. Que a gente mantém esse ambiente, vamos dizer assim, agradável e interessante, né? Lógico que a gente tem que fazer a moderação para entender que seja algo que a grande maioria ali vai gostar. Sempre tem um ou outro que não gosta, que reclama de alguma coisa, mas a gente consegue ir mediando e a gente vai tocando dessa forma junto com a comunidade mesmo. Então eles vão direcionando. Tem um jogo que não tá pegando muita gente, que não tá participando, a galera não tá interessada, pô, a gente faz uma pesquisa aí, qual jogo que vocês querem, o que que dá pra gente fazer, como é que a gente pode melhorar, né? Tem um caso que foi até engraçado, que foi bem legal, foi sobre quando o Kabum pegou 2 milhões no Instagram. Então agora a gente já tem a comunidade bem ativa, que eles cobram a gente para ter eventos, né? Então, Uhum. putz, uma campanha de Mega Mais, Julio Gamer ou Black Friday, que eles sabem que são grandes campanhas do Kabum, que eles já sabem, e eles cobram a gente. Quando é que vai começar Black Friday? Quando é que vai começar Mega Maio? Quando o Kabum pegou 2 milhões no Instagram,
eles cobraram a gente. Ei, como é que a gente vai comemorar? Vai ter live, vai ter cupom, vai ter sorteio. E aí teve um usuário que ele indicou um site que se chama WPlace. Esse site você desenha pixels, pixel a pixel, né? Faz uns desenhos pixelados no mundo todo. Então, é um site global, então tem gente do mundo todo desenhando, né? E aí a gente foi desafiado a fazer uma logo do KaBuM em Limeira, porque é a cidade sede. E aí eu entrei na plataforma, que eu não conhecia, entendi como é que ela funcionava e desenhei uma gamificação ali para o servidor. Então eu convidei o pessoal para a gente fazer essa ativação. Então, vamos desenhar a logo do KaBuM. Foram mais de 300 mil pixels desenhados ali em pouco mais de 2 horas. Os administradores do WPlace entraram porque achou que a gente estava hackeando o servidor, que a gente estava comprando bot, porque estava pintando, né? No final do dia, esse WPlace é meio que uma disputa de território ali. Você pinta por cima do desenho dos outros, e aí o outro defende. Então fica uma disputa bem legal. Essa foi uma atividade legal que o pessoal trouxe pra gente, mas o mais interessante foi depois. Que eles falaram, cara, Limeira é muito disputado, vamos para um lugar bem longe para fazer a nossa aldeia dos ninjas. Eu falei, legal, vamos pesquisar então, um lugar legal. Eles acharam um lugar no mundo, eu acho que é na Nova Zelândia, que se chama KaBuM. Ah, não. Se chama KaBuM, só que tem um W antes do U, né? Tá. E era num lugar remoto, numa província, acho que da Nova Guiné. Nossa. Eu falei, cara, muito legal. E aí, até hoje, o pessoal fica lá desenhando vários ninjas. Tem um ninja pequenininho, tem um ninja com uma espada, tem um ninja digitalizado, tem um cara lá defendendo, tem o ninja do KaBuM, tem um outro com um chapeuzinho com a logo do KaBuM. Então, essa foi uma atividade bem legal ali, em colaboração com a comunidade, né? Então, eles também trazem muitas atividades pra gente. Pô, a gente quer fazer isso. A gente tava fazendo um jogo na segunda-feira que não tava sendo muito legal, a galera não tava participando. Aí eles já indicaram outro que é leve, que roda em todos os jogos, então a gente quer jogar, quer participar. Então a gente fica muito focado em ter essa atenção. Então a gente também desdobra canais ali que eles podem interagir. Então tem um canal de dúvidas tech, que aí alguém entra no servidor que não sabe montar um PC ou quer tirar alguma dúvida, eles mesmos se ajudam. Tem o meu Setup Ninja, e aí é bem legal essa questão do Setup Ninja, que a gente incentiva o pessoal a mandar foto do seu setup, né? Então tem muito comentário do tipo, cara, tô orgulhoso, muito obrigado, KaBuM, pela emoção de toda vez eu entrar no meu quarto e ver esse setup. Então o pessoal se conecta bastante, querendo ou não, hoje em dia é um objeto de desejo você ter um PC gamer, né? Então quando o pessoal tem essa conquista, eles gostam de compartilhar, então gera bastante interação ali com a comunidade. Eles vão direcionando a gente no final do dia, né? Para qual Legal. atividade que eles querem. Não necessariamente ser só um jogo ou só uma plataforma ali que ninguém consegue jogar, né? Não, vamos pensar em como é que dá para buscar alguma atividade que todo mundo consiga participar, né? Então é Legal. bem legal essa construção. Deixa eu aproveitar esse gancho que você falou do meu setup para te perguntar uma outra coisa que acho que pode ser interessante aqui, talvez a gente até cubra em outro momento, mas enfim, sendo o servidor de vocês focado em games, né, o pessoal o tempo todo jogando, conversando sobre games, você falou disso do setup, né, o quanto que rola lá dentro também da galera recomendar, né, tipo, itens para o setup ou para montar o computador, etc. E o quanto que, não sei se vocês medem isso, né, do quanto que isso reflete em venda ou alguma coisa do tipo. Isso é uma coisa que acontece dentro do servidor ou é algo que vocês ainda não têm feito tanto? Acontece 100%, né? Eu acho que o meu principal trabalho ali no KaBuM é fazer essa interseção entre o comercial, a venda, que no final o KaBuM é uma grande empresa corporativa que precisa dar lucro, e a comunidade, que é algo mais olhado para esse relacionamento, para o pessoal, porque não tem uma conversão direta ali. Uhum, Putz, eu tenho o link de uma campanha, eu consigo ver direto quanto que ela me deu de conversão. uhum. Quando eu construo ou invisto numa comunidade, não necessariamente ela vai converter ali diretamente ou ao longo do tempo, né? Então eu preciso fazer essa interseção ali de conectar esse comercial com a comunidade. Ali no setup a gente faz muito esse trabalho de como que a gente não interrompe essa jornada para ser um lugar legal, mas a gente também fica de olho na conversão. Que, Uhum. querendo ou não, no final é importante para o KaBuM, né? Mesmo a gente não tendo essa pressão de a comunidade tem que vender, a comunidade tem que converter, senão acabou. Não, o KaBuM entendeu a importância de ter a atenção do usuário, muito porque acontece esse formato de recomendação. Então, quando as pessoas entram ali, lógico, tem muitas pessoas que entram procurando cupom. Pô, eu quero um cupom de desconto, descobri que vocês têm Discord, legal. E as pessoas mesmo já recomendam. Olha, pessoal, a gente tem um site, né, de vários cupons do KaBuM. Pô, tem esse site aqui, procura lá.
ou eles já falavam um cupom lá que a gente tem de um afiliado, ele já indicava, pô, tem esse aqui, testa aí. E aí, tendo essa visão, né, desse comportamento que acontecia dentro da comunidade, a gente começou a identificar algumas formas de identificar a conversão, sem, vamos dizer assim, de uma segunda forma, né? A gente não é o nosso principal objetivo. Então a gente só deixa ali de lado. Tem os canais de campanhas, tem os canais de CRM, tem os canais com os links das promoções. O canal tá lá separado. Então a gente deixa a comunidade, a gente vai explicando, pô, tem um canal aqui de CRM, tem os links, então a gente mede a conversão através dos links. A gente tem um cupom exclusivo agora para vocês. Então vocês podem indicar, e a gente vê muito esse comportamento de indicar, né? Teve até eu fico muito atento ainda a tudo que acontece, né? Então teve um caso de um garoto que eu até printei a mensagem dele, eu até compartilho isso lá internamente para falar sobre esse relacionamento, né? Então um garoto ele mandou um print uma vez e aí, galera, vou comprar um SSD aqui, mandou o link do Kabum. Aí alguém já foi direto, o que você quer? Você quer um cupom de desconto? Aí ele, não. A mensagem dele literalmente foi, eu não ligo para quanto tá. Eu só quero saber se tem como eu indicar no site que eu sou do Discord do Kabum. De repente, assim, a gente consegue trazer algum benefício para a comunidade. Uhum. Então, ali foi essa sacada de, cara, a gente consegue converter sem atrapalhar a jornada do usuário. A gente vai deixar ali de forma secundária os canais de campanha, de CRM. A gente fala que está ali, a gente avisa. Então, sempre quando tiver alguém interessado, o pessoal que hoje, vamos dizer assim, está menos interessado em comprar, ele vai indicar lá, ele vai direcionar, ele vai falar. Então, de forma prática, a gente fica olhando, mesmo não sendo um objetivo nosso, a conversão, a gente tem esse cuidado de saber que é importante para o Kabum, como é que a gente pode conectar sem atrapalhar o usuário, mas a conversão ali tá acontecendo bastante e a gente está impressionado, e a diretoria está impressionada como essa visão de a gente está falando muito de community first, né? Então a gente usa a comunidade primeiro e a conversão como um papel secundário, né? Além de todo o benefício que traz, né? Para a marca, para o usuário, para essa exposição, né? De defender o usuário, a marca, o usuário defender a marca, né? Como é que ele se conecta. Teve um caso, acho que já dá até para adiantar, sobre essa questão de defender a marca, né? Nesse projeto da Liga, os usuários eles jogam dentro do client do LoL, eles jogam uma partida, todo mundo junto se comunicando. E aí acho que demorou a carregar o jogo. Teve um usuário do time adversário que mandou uma mensagem: Ô, demorou a carregar aí, hein? Comprou o PC na concorrente? Aí o cara, esse jogador, acho que era Pablo, Muito bom. ele tirou um print da tela, de dentro do jogo, abriu um ticket no servidor e mandou o print e falou: Ô ADM, ó esse cara aqui falando do concorrente, tá aqui o código do Discord dele, bane ele. Aqui é Team Kabum. Eu falei, nossa, então, tipo, Defensor. essa a nossa relação ali com o usuário, isso que a gente está construindo, sabe? Então, essa relação de defender a marca, de se aproximar, além, lógico, do que a gente está falando da conversão, né? Mas acho que é o principal pra gente ali. Legal. Acho que tem 2 pontos aqui que eu queria explorar dessa super, hiper fala, que acho que o público gamer, né, ele já é orientado à comunidade, né, boa parte deles. Então, eles já são naturalmente engajados, orientados a se comportar bem, a seguir as regras. Então, desse ponto, eu queria te perguntar, né, se como era uma construção de uma nova comunidade dessa galera, se teve, sei lá, algum desafio de, assim, não cumprir regra, ou entrar lá para causar, alguma coisa nesse sentido, ou se não, foi às mil maravilhas, né? E aí acho que depois a gente pode até aprofundar nessa segunda fala sua sobre as métricas, né? O que vocês estão olhando. Então, é uma comunidade que gera conversão, mas não é a métrica principal. Mas acho que a gente pode deixar então essa pergunta para depois, porque eu vou querer explorar ela bastante, né? Porque ela é acompanhada, mas não é a principal, e acho que a gente pode entrar aí no senso de pertencimento e os projetos que você já contou pra gente que tem nos bastidores. Boa. Acho que casa muito com a pergunta sobre os principais desafios, Uhum. né? Então, a plataforma do Discord, acho que o Kabum pode ser uma das primeiras empresas corporativas desse tamanho a investir nessa comunidade. Uhum. Então, quando eu tive esse primeiro contato com a comunidade que está acostumada a utilizar a plataforma do Discord, para eles o Discord é sempre um grupo de amigos que criou o Discord, tem aquelas regrinhas que é só regrinhas que tá ali, então tipo ninguém lê, ninguém se importa e boa, vamos tocar, vamos interagir, vamos fazer o que quiser. Num primeiro momento, a comunidade ela se assustou, porque de fato a gente tem esse cuidado de
andar em paralelo com o jurídico, principalmente com o time de compliance. Então, tudo que a gente faz ali no Discord, a gente faz as coisas muito rápido, a gente é muito acelerado ali, a gente consegue isso porque a gente já entendeu esse time de andar em conjunto com esses dois times, o de compliance e de jurídico, que é muito importante pra gente. Uhum. Então, a gente pode tomar qualquer processo ali, ou a gente vê muito sobre a questão do Discord na mídia, o que é o Discord, sabe? Então, o jurídico, de fato, ficou com um pezinho atrás ali no começo. Então, eu construí toda a plataforma com basicamente todas as regras de segurança, aproveitei bastante as features que o próprio Discord oferece de segurança. A gente criou regras de ticket, como é que a gente pode manter a segurança do usuário. E aí, no primeiro momento, os usuários se assustaram. Então, Uhum. eles entravam falando qualquer coisa, entravam falando algumas palavras que é proibido para menores de 18. A gente criou alguns bots que a gente tem de moderação também de voz, de mensagens. Então, a gente setou algumas mensagens proibidas, Legal. algumas variações, né? Que o time de compliance sempre tem essas... Uhum. Quando o usuário ele vai alternando a letra pelo número, né? Então, Uhum. a gente construiu um material ali robusto de palavras banidas que não podem ser usadas. Então, quando o usuário manda essas mensagens, ele já é deletado automaticamente. A gente identifica o usuário e já bane ele do servidor. Então, a gente ficou bastante preocupado com essa questão de segurança. Sim. Então, tem muita gente que entra ali e se sente seguro, sabe? E a Uhum. gente já deixou isso claro. Cara, a gente tem o servidor, a gente tem as regras é acompanhada pelo nosso time jurídico. Então, qualquer coisa que for algo próximo a um crime, cara, a gente vai reportar para o jurídico. Então, a gente tem essa segurança, a gente tem esse respaldo. Não é uma forma de ameaçar a comunidade, sabe? Mas é mais educar. Uhum. Cara, aqui a gente precisa ter as regras para continuar trazendo essas atividades para vocês. Então, Uhum. todas as atividades que a gente faz, ela é pautada, ela é validada pelo jurídico. Então, a gente quer fazer uma partida personalizada, a gente aprova com o jurídico, o formato, o regulamento, tudo como é que a gente pode fazer, eles liberam, a gente toca, o time de compliance fica junto. Cara, como é que vocês estão olhando a segurança de dados? Então, a gente tem um canal reservado que a gente fala para quem venceu algum desafio, que aí a gente tem algumas formas de envio de premiação, seja direto na conta do usuário, do próprio Kabum, ou a gente envia pelo e-mail, às vezes quando é digital. Então, a gente tem andado muito em paralelo com essas questões de segurança, que foi o principal desafio ali pra gente, né? Então, a gente está bem seguro, bem confortável agora. A comunidade já entendeu que, de fato, é um lugar seguro. Já teve gente ali que falou que trouxe os amigos porque gostou dali, viu que o pessoal é legal, mas também é amigável o ambiente, que sabe que não vai ter nada prejudicial, sabe? Uhum. Então, o pessoal fica bem confortável no servidor. Acho que foi um dos principais desafios ali, mas olhando muito para a questão de segurança. Muito legal, porque parece que é super simples, né? Pega a galera que joga aí, bota aí no canal, e tem uma marca por trás, então eu achei Sim. importante ainda tentar extrair esse desafio, porque parece que é super simples, né? Não, eu acho que é super complexo nesse sentido, né? Não só por toda a questão que envolve uma empresa, né? Mas também porque eles organizam competições, por exemplo, tem premiações, esse tipo de coisa, principalmente quando você está falando de uma empresa grande, né? Tem toda uma questão de compliance com relação a isso, né? Sei lá, do concurso cultural, coisas Sim. assim, que é muito Uhum. mais complexo do que as pessoas pensam que é, né? Tem todo. Enfim, não sei como tá isso hoje, porque faz muito tempo que eu não organizo isso, mas eu lembro que teve algumas vezes que a gente precisou organizar competições, assim, por exemplo, quando eu tava na Natura, que, puxa, tinha coisa que você tinha que registrar com a Caixa, Sim. né? É, a Então Cefel, tem. tem Quando é tem concurso toda uma público, questão. sim. Que loucura, A verdade. gente foge um pouco, porque quando a gente faz competição, é muito pautado pela performance, né? Então, quem Aham, ganhou ali não foi sorte. aham, Então, a gente consegue acelerar um pouco esse processo, né? De ter que ser com a uhum, Cefel quando é concurso público, é por uhum. sorte, o cara se registra ali e aí a gente vai sortear um número, sabe? Eu ia perguntar sobre a estrutura, mas acho que você já contou bastante pra gente, né? Sobre, enfim, tá no Discord, os canais que vocês têm ali, que tipos de atividades vocês fazem, né? Acho que legal depois seria você contar pra gente um pouco também das equipes, né? Acho que a gente tava falando isso nos bastidores aqui. Queria até saber se isso era uma coisa que já existia ou que foi desenvolvida depois. Mas eu queria aproveitar para perguntar também, né? Dentro dessa trajetória toda, desde da criação da comunidade até agora, eu queria saber quanto que ela cresceu, né? Ou seja, qual o resultado que vocês já atingiram em termos de números de membros e se todo esse processo levou a alguma mudança de objetivo dentro do que vocês esperavam para a comunidade ou se vocês ainda estão mais ou menos no mesmo foco.
A comunidade ali ela cresceu bastante, né, do Discord, que foi nosso primeiro alvo, vamos dizer assim, para construir a comunidade do Kabum. Então a gente está muito focado nessa plataforma, mas também já estamos olhando para outras. Então como é que a gente vai expandir a nossa comunidade? Não levar elas, a comunidade do Discord, para outros canais, né, mas Novas. conectar com outras comunidades do Kabum além do gamer, né? Então a plataforma hoje a gente está com mais de 40 mil membros. Uhum. Até há 2 semanas atrás a gente tinha 26 mil. Pessoal bem engajado, e a gente lançou um projeto novo para a comunidade de esporte eletrônico. O Kabum já fazia parte da comunidade de esporte eletrônico desde 2013. Essa comunidade do League of Legends, o Kabum foi o primeiro time a ir para o campeonato mundial que Uhum. teve. Primeira equipe brasileira, né? Que loucura. Então a gente investe no cenário de esporte eletrônico desde 2013. Até hoje a gente tem um time de LoL. Hoje a gente está, vamos dizer assim, no off-season, né? Então tá rolando aquela janela de transferência. E para a gente lançar esse projeto que eu estou falando bastante da Liga, foi muito tendo essa visão. Cara, a gente está trabalhando a comunidade de games. Vamos trabalhar a comunidade de esporte eletrônico. Então, para onde que a gente vai? Qual comunidade? O que fazer, né? Então, cara, o Kabum já tem um time de LoL. Então não tem por que eu começar em outro jogo. Vou começar esse projeto startando na comunidade de LoL. Então a gente entendeu a principal dor da comunidade hoje, o que eles precisam e o que a gente pode ajudar e agregar como Kabum. Para mostrar também que a gente não tem só um time, a gente não tem só os jogadores, a gente quer se conectar com a comunidade, com os torcedores, com todo o ecossistema ali do League of Legends. E aí a gente identificou um problema que tem nas franquias. E aí até um olhar de comunidade, sabe? Como é que funcionam as franquias. No esporte eletrônico, a 2019 ou 2020, o pessoal falava que a franquia era o sucesso, era o modelo de sucesso do esporte eletrônico. E a gente entende, pô, o modelo de franquia é um sucesso. Porque aí quando você vai conversar com alguém sobre franquia, ele vai falar NBA, NFL, NHL. Uhum. Então, pô, essas franquias têm sucesso lá fora, né? Mas aí, como que funciona essas franquias lá fora, né? Elas são muito sustentadas pelas suas comunidades. Então, a gente tem o college lá, que sustenta a base da franquia. A gente tem ligas parceiras que sustentam essa franquia. Tem aquela rotatividade de jogadores profissionais, de alto nível. Então, tem uma base dessa pirâmide, vamos dizer assim, onde o topo é a grande franquia, né? A NBA, no caso. No esporte eletrônico, isso não existe. As empresas criaram o sistema de franquias, mas esse sistema de franquias não tem essa base da comunidade construída ainda. Uhum. Então, no esporte eletrônico, a gente não tem o que a gente chama de Tier 2, é como se fosse a Série B. Não tem calendário regular, não tem competições, não tem muito investimento. Então, é uma dor ali que a desenvolvedora está sofrendo para manter, vamos dizer assim, a franquia sustentável. Uhum. E aí, tendo esse olhar desse problema que tem no cenário de esporte eletrônico hoje, numa franquia, qual é o interessante para o Kabum e como a gente entrar, né? Então, a gente lançou um projeto pensando em criar essa base para sustentar a grande franquia, né? Então, a gente tem muito esse olhar de qual é o problema da comunidade e como é que a gente pode resolver, como é que a gente pode dar um suporte. E aí, esse projeto, pô, a comunidade abraçou de uma forma que a gente nem imaginava, que derrubou o nosso servidor do Discord, o pessoal que faz a moderação, eles mandando mensagem no WhatsApp. Ele, cara, não sei o que aconteceu, meu Discord bugou, eu não consigo entrar no Discord. O Discord ficou com a tela preta, tinha tanta gente entrando, porque a comunidade abraçou através desse propósito, sabe? Que a gente quer revelar novos jogadores, quer criar uma estrutura base ali para dar esse suporte. Então era o que estava faltando. A comunidade estava, entre aspas, sofrendo por não ter essa renovação competitiva, ver que os times estavam sofrendo. Então, acho que a comunidade, esse trabalho de comunidade é muito isso, sabe? É ter, no final, essa empatia, de se conectar, saber qual é o problema e como é que a gente pode ajudar a resolver, né? E aí, no final, esse projeto foi o que deslanchou aí o nosso Discord. Hoje a gente passou de 40 mil usuários, acho que a gente está com 42 mil usuários. Mas a métrica principal que a gente olha é muito essa dos usuários conectados jogando, né? Então, quando a gente lança esse projeto, é muito voltado com esse olhar de como eu mantenho as pessoas cada vez mais conectadas no nosso servidor. Então, a programação que a gente fez, ela mantém eles conectados jogando por voz, que é uma coisa que o próprio LoL não tem. Então, a gente dá uma experiência nova para o usuário. Então, a gente conecta com esse propósito. Então, a gente mantém os usuários conectados dentro do servidor. A gente olha muito para essa métrica de manter a galera conectada, que aí, cara, explodiu o servidor. Hoje a gente está gerando mais de 7 mil horas de usuários conectados por dia. Então, dali, acho que é uns 3 ou 4 mil usuários conectados no dia a dia ali do nosso servidor,
Que aí no final casa muito com a estratégia da conversão. Cara, eles Uhum. estão lá jogando, mas eles estão sendo impactados por todas as atividades extras que a gente faz no Discord. Eles estão sendo impactados pelas nossas campanhas de forma secundária ali, Uhum. lógico, a gente não está forçando nada. Mas no final do dia é muito isso que a gente olha. É a presença deles dentro do servidor e como é que a gente causa esse impacto nele com as nossas campanhas, nossas ações e tudo, né? Legal. Acho que aí a gente pode aprofundar um pouquinho em definição de sucesso, né? Então, você falou de tempo de atenção de tela, manter ele conectado no servidor, mas e aí tem a liga que veio e deu quase que dobrou tudo, né? Tanto horas, canais, áudios sendo medidos ali, mensurados todos os dias. Mas se a gente pudesse olhar para um geral, né? Métricas de saúde da comunidade que você olha antes da liga, com a liga e o que tem de objetivos futuros ali que você olha diariamente, semanalmente, para além de um objetivo secundário, por exemplo, de conversão. Cara, ali a gente tá olhando muito esse relacionamento, sabe? Esse sentimento de, pô, o cara não quer saber de quanto ele vai pagar, ele quer saber se vai ter benefício para a comunidade. O outro não quer ouvir falar da concorrente, aqui é a Tim Kabum. Então a gente tem muito esse olhar de fato se conectar com a comunidade, sabe? De fato ter o pessoal que gosta da gente ali, que participa, que indica, que fala do Kabum. Tem vários usuários que já me mandaram mensagem do tipo, cara, mandei pro meu amigo aqui, tô chamando ele para vir participar do Discord. Aí tava a mensagem lá, ô cara, tem um servidor aqui que é engajado, tem bastante prêmio, dá pra galera participar e tudo mais. Ele conversando com o amigo dele. Então acho que isso é o principal medidor ali de sucesso pra gente, nesse olhar de construção da comunidade ali no Discord, né? Isso, lógico, olhando muito para a comunidade gamer. A gente está muito focado na comunidade gamer, mas já pensando num próximo passo ali para expandir o nosso público, né? Para outros direcionais do Kabum. Legal. Mas acho que o principal medidor de sucesso ali, esse olhar que a gente tem de quais são os próximos passos, é sempre tentar se manter conectado de fato com a comunidade, é sempre ter essa relação do pessoal defender a marca, dele gostar de participar. E aí é muito igual o que aconteceu no W Place, né? Que a gente olha também como é que a gente vai construir essa comunidade ali. Pô, ela não vai ficar só ali centralizada. Como é que a gente tira ela dali? Ela engaja, fortalece ela, mas tira ela dali, de repente, para um tweet, para uma ação, para engajar em outra rede, para fazer alguma brincadeira com outra marca, sabe? Então a gente vai canalizando esse poder, vamos dizer assim, esse poder da comunidade dentro do nosso servidor de Discord, mas também com esse olhar de como é que eu vou tirar ela Não. daqui, sabe? Uhum. Então teve um evento de Julio Gamer que a gente fez no Kabum, foi a final de um torneio, e aí tinha a transmissão online do Gaulês, que é um dos nossos streamers lá, nosso parceiro, e aí a gente ia fazer um evento presencial de final da competição, né? Era a final. A gente fez um evento aqui em São Paulo, e aí a gente fez essa conexão com o Discord. Pô, legal, o pessoal tá aqui, como é que a gente tira ele do Discord para trazer para perto, né? Para participar também dos nossos eventos. Então, a gente levou 10 usuários do Discord para esse evento, custeamos toda a viagem, tudo pago. Chegou no evento, a gente fez algumas ativações com eles, então a gente tem uma lojinha no Discord que o pessoal fica ansioso todo mês. Quando é que vai renovar a lojinha? Quais são os novos produtos? O que vai vir? E aí a estratégia era a gente atualizar a lojinha um dia depois da festa. E aí esses usuários que foram para a festa, a gente mostrou para eles 10 produtos que a gente ia atualizar na lojinha. A gente falou, vamos fazer um spoiler, vocês vão poder mostrar só um produto. Não. Aí ele mostrou um produto, a gente fez um conteúdo lá com um dos narradores. A gente postou no Close Friends, que a gente também usa muito para essa construção de comunidade, muito mais com um olhar de bastidor, né? Uhum. E aí eles postaram, esse aqui é o produto que a gente vai lançar amanhã. E aí o pessoal que estava no Instagram viu o Close Friends do Kabum, jogou no Discord, e aí galera, é amanhã, vai atualizar, tá confirmado. Isso era por volta de 1h da manhã. Meu Deus. E aí ele jogou no Discord, e aí depois eles começaram a mandar um print de produtos que poderiam ser do site do Kabum. Próximo. Então a gente tirou a galera do Discord para festa, da festa para o Instagram, do Instagram voltou para o Discord, que a galera do Discord entrou no site do Kabum e aí ficou tirando print e mandava no Discord. Então toda essa jornada que a gente constrói ali é bem legal para manter esse relacionamento, manter essa interação, manter essa participação, né? Então acho que é o principal ali, manter a galera engajada com as redes, com todo o nosso ecossistema, né? Além da plataforma do Discord. Acho que é o principal que a gente olha para manter essa conexão com eles ali. Muito legal. Eu vou já aproveitar o gancho para perguntar
Como que você gerencia isso? Como que tá o time? Como que é estruturado a governança desse time? Você tá sozinho? Pensa, uma pessoa mandando uma mensagem 1h da manhã. Eu sei que vocês têm Sim. vários bots, configurações ali de bloquear mensagens impróprias e tudo mais, mas como que tá essa... Tem lideranças, moderadores, influenciadores? Quem te ajuda? Hoje, no Kabum, para a plataforma do Discord, eu sou o único responsável ali. Tem um menino que trabalha comigo, que ele tem mais um olhar para as redes sociais, então ele faz alguns posts de engajamento. Tem esse olhar também para não deixar de lado as redes sociais, focando muito em engajamento mesmo, né? Então ele faz algumas conexões com as outras marcas, interações com o público e tudo mais, né? Mas para a plataforma do Discord eu tô tocando essa plataforma sozinho. Fiz essa construção do zero, né, junto com, com esse olhar de como é que a gente vai manter o pessoal ali engajado, as atividades, toda a operação. Hoje a gente tem 2 moderadores que ajudam a gente ali. Eles trabalham em horários alternativos também, alternados ali. Eu fico muito presente no dia ali, eles olham muito no período da noite, quando tem evento especial, final de semana. A gente tem 2 moderadores que ajudam a gente nessa construção. Aí, como eu falei, né, eu respondo para o time de social, mas ali para a plataforma do Discord só tem eu com essa construção toda ali, que é bem legal. O bom é que eu vivo o dia a dia ali, né? Eu gosto de estar presente, de estar Uhum. conectado. Então, acho que para mim é aquele famoso clichê, né? De quando você trabalha com o que gosta, você tá sempre se divertindo, né? Alguma coisa assim. E já estão ampliando a comunidade, você que vai construir os próximos também. Vai dar Então já conta, estamos vai precisar de olhando, ajuda, né? para outros canais agora, para essa expansão de Uhum. ou a gente vai pro Reddit, ou pro WhatsApp, ou pro Telegram. Já estamos fazendo algumas pesquisas para esse próximo passo aí, além do Discord, né? Eu queria aproveitar, né? Você falou que vocês têm 2 moderadores. Esses moderadores são membros da comunidade mesmo ou são parte do seu time? Quando a gente trouxe esses moderadores, eles não são da nossa comunidade, mas a gente faz muito bem de servidores do Discord que são muito engajados. Normalmente, Uhum. a grande maioria dos servidores são só canais e também de anúncio, de informação. Eles não trabalham essa questão de manter o pessoal conectado e engajado. E tem um desses servidores que eu encontrei, que era bastante engajado, tem sempre mais de 100 pessoas conectadas, conversando, trocando ideia. E aí eu falei com ele, falei, pô, legal, vamos fazer uma parceria aqui. Tinha uma feature do Discord que eu conseguia conectar com eles, então a gente expandia os nossos anúncios. E aí depois, precisando escalar, né, para que eu saísse um pouco desse dia a dia, conversei com ele, falei, pô, você tem moderadores aí? Como é que funciona? Ele, pô, a gente tem muitos moderadores, mas eles são, como é que fala? Eles são, não é auxiliar, são voluntários. Uhum. Voluntários. Eles são muito voluntários e tudo mais. Eu falei, não, então, vamos fechar essa parceria de comunicação que a gente criou, mas eu também queria ver dois moderadores. Então, acho que é a primeira vez que eles estão recebendo para fazer esse trabalho, então estou dando esse suporte. A gente buscou eles, a gente treinou, a gente mostrou como é que funciona. Tem algumas questões de segurança do Discord que a gente precisa ter, tem os interesses do Kabum que a gente pode Uhum. falar, não pode falar. Então, algumas formas de comportamento também, como é que a gente pode moderar o usuário. Então, a gente sabe que a gente que trabalha com eventos, já tem esse contato com o público, a gente sabe que a gente vai responder a mesma pergunta 300 mil vezes, Uhum. mas a primeira a gente tem que responder da mesma forma que a gente for responder a última, porque a pessoa tá vindo pela primeira vez, a gente não, a gente já respondeu muito. Então tem muito essa questão também de como é que a gente se relaciona, ajudar também nesse desenvolvimento, que pode ser um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro trabalho remunerado deles, sabe? Então a gente está bem confiante com essa moderação deles. O pessoal já estava acostumado, mas agora está fazendo um trabalho bem legal e no final remunerado também com o Kabum, que é legal, né? O Uhum. pessoal Total. sente orgulho de, cara, eu sou moderador do servidor do Kabum. Olha o servidor do Kabum, tem mais de 40 mil pessoas, tem bastante gente movimentada. E no final pode ser até um case para eles, Uhum. né? Para eles começarem a desbravar essa questão de comunidade e quem sabe virar uns community manager futuro aí do nosso Brasil. Eu tô enganada quando você me mostrou o servidor, tem um outro tipo de moderador que não é esse suporte que te ajuda. Ou eu Sim, vi maluquice. Tem alguns outros tem 2 tipos de moderadores. moderadores É. lá. Tem um que é geral do servidor, que são Uhum. 2 pessoas, Isso. e tem outros 5 que aí eles estão dando suporte nesse projeto da Liga. Ah, legal. Esse projeto da Liga, como veio bastante gente, a gente começou com 2 moderadores também, para dar esse Aí esses suporte são ali. voluntários. Não, também são Também são. contratados, Legal. também são contratados. Esse tinha que ser mais específico, porque a gente precisa de pessoas que conheçam o jogo, que Uhum. já saibam como moderar, que já tenham trabalhado com eventos, Que que legal. tenham esse relacionamento com o jogador, que o jogador às vezes é meio chatinho, quer brigar,
quer brigar, quer estar certo, quer brigar com o regulamento. Então, cara, a gente tem regra, tem regulamento, segue. Então a gente precisava de alguém mais experiente para essa moderação específica por causa do jogo. No começo a gente trouxe 2 pessoas só também, a gente achou que ia ser super de boa, mas quando estourou o projeto a gente já trouxe mais 5, e aí o pessoal tá conseguindo dar esse suporte, mas eles são muito focados na produção de eventos do League of Legends, que é o jogo da liga, né? Então eles já estão conseguindo fazer essa mediação, dar esse suporte. O cara quando abre o ticket com dúvida de como jogar, como entrar, como se cadastrar, então a gente vai dando esse suporte, eles vão ajudando. Então a comunidade já está bem constituída, toda a questão de operação, segurança, então a gente já está bem redondinho ali, porque cresceu bastante e para a gente não deixar ter problema jurídico, de compliance, a gente precisa deixar tudo redondinho, porque senão é um trabalho jogado fora, às vezes, por uma simples questão que a gente deixou passar, né? Eu Legal. acho muito importante esse ponto, porque as pessoas deixam de analisar o risco, né? Uhum. Abre aí, depois a gente vê. Então, você pode perder tudo assim, num estralar de dedos mesmo. E aí, só vou aproveitar antes da gente ir para o encerramento, porque você falou, né, que esses moderadores vieram de um parceiro que você olhou de outro servidor. Queria só para o pessoal entender como é um case, né? Tem outras parcerias que vocês têm ali junto com a Kabum. Hoje todas as iniciativas, liga, atividades, eventos são financiados 100% pela Kabum ou tem outro tipo de parceria nesse sentido? Como é que tá essa questão para a comunidade? Posso adicionar nessa pergunta? Você comentou em algum momento ali também de uma lojinha que vocês têm no Discord. Eu queria também aproveitar e perguntar, né, se dos benefícios que vocês colocam para os membros da comunidade, se eles existem ou não, ou quais são, e se as parcerias estão envolvidas nisso também, caso existam. Hoje não é muito difícil, mas quando a gente vai conversar com alguma marca, é muito mostrar sobre a atenção, menos conversão, mas como criar essa relação do usuário com a marca. Então, por exemplo, a gente tem partidas personalizadas toda segunda, quarta e sexta. Uhum. Então, o cara ele sabe que toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, vai ter uma atividade no servidor do Kabum. Uhum. Então, a gente tenta conectar muito com as marcas. Pô, vamos fazer uma super terça da sua marca aqui, que vai criar essa relação uma relação de rotina com o usuário, sabe? Então, ele sabe que toda terça-feira vai ter a super terça da marca de tal. E ainda é um pouco de quebrar esse gelo ainda, sabe? De como se conectar com o público sem, de fato, ter uma conversão direta, que acho que é o tradicional, né? Do marketing, das empresas, que elas querem, né? E aí a gente tem muito esse olhar de, cara, a atenção é o futuro, a atenção é o que vai virar esse jogo, sabe? Então a gente vai construindo esse relacionamento nesse primeiro momento. Então, hoje é 100% tudo financiado pelo Kabum. A gente tem as marcas internas do Kabum, que é a Rush, que é a Prime Ninja, né? Que é o nosso programa de programa de afiliados, não, programa de benefícios do Kabum, Prime Ninja. Então, eles patrocinam o projeto da Liga, mas a construção do servidor ela é 100% do Kabum. E aí a gente tem conversado com as marcas, elas têm se interessado, procurado a gente para falar sobre o Discord, como o Discord ele é muito engajado, como tem esse público que defende a marca. Então, a gente consegue fazer pesquisas dentro do servidor de uma marca específica. A gente consegue identificar o sentimento da comunidade. Então, eles indicam alguns produtos. Olha como é que eles falam da sua marca. Olha como é que eles indicam. Eles conhecem as especificações. Então, muito com esse olhar de, cara, é mais sobre relacionamento para o futuro, sabe? Não é uma ação de marketing agora pontual que você vai investir aqui tantos R$1.000 durante 3 meses que a gente vai engajar diariamente, sabe? Então, a gente tem também muito esse olhar do servidor do Discord do Kabum com esse relacionamento com a comunidade não ser algo pontual. É algo que a gente vai construir com o tempo, sabe? Então, tem dado muito certo. A gente tem gostado bastante dos resultados, a comunidade se defendendo o Kabum, interagindo, engajando. Então, pra gente, a gente sabe que não é fácil, não foi rápido, não foi do instalar de dedos que a comunidade começou a engajar. Tem que ter esse relacionamento e a gente tem muito essa visão da atenção, né? Então a gente já está um pouco à frente, né? Mas a gente tenta conectar com algumas marcas que ainda estão tentando entender esse momento de comunidade e tudo mais. Só acho que faltou ele vir fantasiado de ninja, você não acha? Pra gravar Era só o uma que faixa na faltava. cabeça, pelo menos, que eu quero ver essa comunidade. É muito símbolo do pertencimento da comunidade, né? Eu imagino que seja, né? Sim. É,
antes da gente encerrar, acho que eu queria fazer só mais uma última pergunta, até pegando coisas que você falou, né? A primeira delas, aliás, vou tentar somar tudo numa só pra gente otimizar o tempo. Mas em algum momento você falou de vocês usarem o Close Friends também do Instagram, né? Além do Discord, já falou de vocês estarem migrando para outras plataformas ou pensando em levar, né, a comunidade para outras plataformas, para outros públicos, mas focado no que vocês têm agora, né? A gente sempre fala aqui, muitas vezes, de a gente não centralizar tanto, né, a comunicação. Eu queria saber de você primeiro se que outros canais que vocês têm, além do Discord, tem esse Close Friend, tem outros pontos de contato que vocês costumam usar para ativar a comunidade, né? Até as outras comunidades vocês têm parceria. E uma outra coisa, né? A gente falou várias vezes aqui que a conversão não é o objetivo principal. Mas você também mencionou que, enfim, tem grandes eventos do Kabum, né? Putz, tem Black Friday, tem enfim, quando vocês atingiram 2 milhões, etc, etc, queria saber, né, como que a comunidade se envolve quando tem esses grandes eventos que talvez façam parte do calendário comercial, ainda que não seja o foco principal da comunidade. Ali no Kabum hoje, lógico, a gente tá falando muito de Discord, games e tudo mais, mas a gente olha para outros canais como o Close Friends, o canal de transmissão do Instagram, então como é que a gente consegue se conectar ali em outras frentes, que são comunicações diferentes, a forma de falar diferente, o público do Twitter é como é que a gente interage, o Close Friends é outro formato, o canal de transmissão é outro, o Telegram. Então a gente vai identificando possíveis caminhos que a gente pode traçar para onde a gente quer ir e tentando já identificar um tipo de comportamento. É igual o público de games, cara. O cara que joga LoL é uma forma de se comunicar com ele, o cara que joga CS é outra forma de comunicar, o cara que joga Clash Royale, que é mobile, então é outro público. Então, quando a gente vai olhando para esses outros canais, a gente vai tendo esse olhar de ter esse cuidado, de se conectar da forma certa, não ser agressivo, ou não tacar uma campanha e ficar spamando ou atrapalhando, onde vai incomodar o usuário. Então, a gente tem muito esse cuidado de se conectar da forma certa, sabe? Então a gente tem essa preocupação, mas a gente já está olhando para outros canais, para outros perfis, porque hoje a gente está só falando muito sobre games, mas a gente quer identificar outros perfis de comunidades, para onde a gente pode ir. A gente usa muito o grupo do Facebook também, que é um perfil diferente, é uma galera mais velha, mais antiga. Não, eu ia falar brincando que não é um público tão velho, mas a gente tem um perfil diferente do jovem, do Discord, né? Aham. Foi Então, delicado agora. tentei, A gente descobriu escorreguei, agora né? mesmo que a gente tem a mesma idade. Se a gente usar o Nossa, Orkut, o Mirk, outras comunidades, Facebook, ainda veio no meio do caminho. não, eu pequei ali, né? Mas qual foi a outra? A outra era A outra pergunta Se era mais envolver nos... relacionada, né, como que a comunidade se envolve nesses grandes nas grandes eventos. campanhas. Então, quando a gente olha para grandes campanhas, tipo Mega Maio, Julio Gamer, Black Friday, outras que tem ali, outras perenes ali, a gente tenta criar atividades especiais. Então, por exemplo, hoje se você entrar no servidor do Discord do Kabum e perguntar quando é o aniversário do Kabum, eles vão falar, é Mega Maio. Uhum. Que aí a gente cria algumas atividades específicas tentando fazer essa conexão. Então, Mega Maio agora a gente fez uma atividade para desbloquear níveis. Então, a cada 1000 horas de usuários conectados no servidor, a gente desbloqueava um nível. Aí eles iam ganhar umas moedinhas do servidor, a gente ia sortear algum produto. Desbloqueou o nível 1. Agora a gente vai para o nível 2. Então, a cada 1000 horas, mais 1000 horas, vocês vão desbloquear um produto. E tudo isso dentro das salas personalizadas de festa do Kabum. Então, a Uhum. gente envelopa todo o Discord com a campanha específica. A gente traz essa atividade para a pessoa participar, não só ser uma ação, vamos dizer assim, diária, né? Uhum. A gente Antecipa, né? antecipa, Cria... a gente se conecta com a marca, pega as informações do Kabum, qual é o objetivo principal. Então a gente faz pesquisa, o Kabum ele quer levar para um link específico, a gente tenta fazer essas atividades sem atrapalhar. Então, galera, tem essa pesquisa aqui, a gente precisa da ajuda de vocês, vamos participar, engajar, como é que vocês vão fazer? A gente vai metrificar depois, pegar essas métricas, o que dá para retirar desses eventos, né? Então a gente tem muito esse cuidado de Julio Gamer, é uma campanha muito gamer, então vai ter muita competição, muito torneio, muito evento. Então como é que a gente também faz esses eventos dentro
do Discord para falar que é uma campanha muito gamer do Kabum. Então, Black Friday tá chegando, como é que a gente prepara, né? Então, a gente solta um projeto grande para se conectar com o propósito da comunidade, que a gente vai manter o servidor bem ativo. Então, o servidor hoje está bem ativo, bem quente. Hoje, numa reunião de apresentação, eu falei, cara, agora é o momento da gente apresentar o que a gente tem, da gente se conectar com a comunidade, da gente divulgar, promover. Lá nos canais secundários, eles estão funcionando. Na semana passada, a gente fez uma pesquisa lá no canal de anúncios principal que a gente tem, só para escolher qual era a melhor SSD que a gente poderia soltar numa grande oferta. Em pouco mais de 1 hora teve mais de 1.000 votos. Então a galera está bem ativa no servidor, então a gente consegue conectar com essas grandes campanhas com atividades específicas. Então, aniversário, vamos ficar na sala da festa, Julho Gamer, Dia do Gamer que teve agora, Recente, né? foi numa sexta-feira, então a gente fez o fim de gamer. Então a gente pegou 6 influenciadores, então eles passavam jogando à tarde e outra à noite. Um no sábado à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite. E a galera participando dentro do nosso servidor, jogando junto com o influenciador, trocando ideia, ganhando prêmios. E muitas das atividades que a gente faz é muito pautada em cima da nossa gamificação da lojinha. Então ele participa das atividades, ele ganha moeda, ele interage, ele ganha moeda, ele fica nos canais de voz, ele ganha moeda. Agora o Discord ele tem uma tag de servidor, né? Então a gente criou uma programação de que todo dia ele vai ganhar uma moeda se ele tiver com a tag. Então ele se conecta com a Legal. marca. Os outros servidores que ele está participando, Vai estar com a tela. ele vai estar com a tag. Então o pessoal vai ficar com dúvida, o que é esse KBM, né? A grande maioria conhece o KBM do Kabum, né? Mas aí quando ele clica, ele abre o perfil do servidor, né? Então tá lá, esportes, games, promoções, ofertas, só entra no servidor e aí a gente acaba atraindo de uma outra forma outras pessoas, né? Então a gente tem muito essas gamificações específicas, ter esse Uhum. olhar de aproveitar também como é que a gente pode hackear o Discord, né? Então a gente fica muito atento a tudo que dá para desdobrar ali junto com a comunidade. Nossa, muito bom. Se eu não desistir depois de hoje do Community Playbook e virar uma atleta de game, vou ganhar muitas moedas e ganhar muito dinheiro, porque eu estou descobrindo que temos muitas opções aqui. Mas um case incrível. E acho que pra gente caminhar para o final aqui, que tá difícil encerrar, que eu tenho tanta pergunta, mas a gente precisa encerrar. Red, eu queria perguntar o que que você aprendeu no processo. Você veio de eventos, que você já tem uma mentalidade de comunidade, falou bastante do Ralph, inclusive, do episódio do Ralph e do Mal, né? Uhum. Então, assim, você que construiu do zero essa comunidade, né? Então, aprendeu já tem 1 ano, 2 anos, o que que você faria? Você tem alguma coisa que você faria diferente se você fosse recomeçar a construir a comunidade de Kabum hoje, do zero? Cara, acho que teria começado mais cedo, né? Eu acho que era Planejado isso. menos? Porque lá no Kabum eu entrei em 2022, o servidor do Discord já rodava, mas ele rodava muito como operação de evento. Uhum. Então a gente levava os jogadores do torneio para dentro do servidor, a gente conectava o time A num canal, o time B no outro, a gente tinha um canal de staff que ficava todo mundo ali se comunicando, porque os eventos eram sempre online, né? Uhum. Então aí quando eu vim para o time de social, foi por volta do ano passado, abril do ano passado, que aí quando a gente virou a chavinha, que aí falou, não, agora vai ser um servidor de comunidade, vamos fazer atividades, interações e tudo mais, né? Então eu acho que eu teria começado antes com essa visão de, pô, a gente tem muito jogador aqui, como é que a gente pode criar atividades para manter esses jogadores ativos? Porque eles Uhum. vieram para competir, ganhar premiação e sair. Uhum. Então, acho que teria começado bem antes, acho que a gente teria tido uns resultados bem expressivos ali para o momento, sabe? E aí, olhando muito para outros servidores do Discord, eu aprendi muito também com outros servidores que eram bem engajados. Então, tem o servidor da Vivo, que eles fazem também um trabalho bem legal. Tem outros servidores internacionais, tem acho que só um e-commerce que eu achei que tem servidor do Discord. Acho que é o WEG, acho que é o WEG GG, que é um e-commerce nos Estados Unidos, mas eles só publicam campanhas também, link, promoção, oferta Uhum. aqui. Mas acho que era muito isso. Teria começado antes, ouvido a comunidade mais e ter identificado, acho que essas questões de. Acho que tem que ter muita empatia, sabe? Pra gente poder identificar esses problemas, como é que a gente pode ajudar, levar um propósito da marca, pra gente não ser só aquela ponto de compra e venda, como é que a gente se conecta de fato com o usuário, trazer ele mais para perto, né? Uhum. Então acho que
Acho que é o ponto principal. Teria começado antes Excelente resposta. esse conteúdo. Treinou, hein? Que essa resposta foi cirúrgica. Melhor dia para começar a sua comunidade foi Foi ontem. O ontem. segundo melhor é agora, né? É isso aí. Bom, posso fazer a última pergunta antes de encerrar? Claro. Queria, né? Bom, você que falou muito da era da atenção, tá vendendo isso para os seus parceiros, que você precisa manter essas pessoas ali conectadas. Eu queria saber a sua visão do futuro, né? Dessas comunidades, como você vê essas comunidades acontecendo. É uma buzzword, vai acabar, a atenção é por comunidade. O que você espera ver nos próximos anos aí de tendência para comunidades? Cara, eu acho que vai ter uma descentralização ali das comunidades, então cada comunidade fala de um jeito, mas eu vejo muito novos serviços, novas plataformas surgindo que se conectem com determinados públicos, sabe? Que consiga atrair essa atenção, gamificação, conexão com o usuário, propósito. Então, acho que no final esses 3 pontos vão se conectar, né? Propósito, gamificação e atenção. Então eu vejo muito um futuro próximo sobre novas plataformas, de repente, novas redes sociais surgindo, muito com esse conteúdo. Eu vejo uma plataforma que tem, acho que é na Coreia, da cultura de K-pop, né? Que é uma das maiores comunidades ali que a gente tem, que eles têm uma plataforma para interação de públicos das bandas. Então você tem praticamente todas as bandas centralizadas, que o público ele tem o canal das bandas, que eles mandam mensagens, que eles conversam com os fãs, que cria essa conexão com a marca, cria essa conexão com, Artista. com os artistas. Então eu vejo muito essa conexão desse próximo passo, né? Conexão, atenção e gamificação ali para recompensar o usuário, né? Muito legal. Então, Temos. caminhando para o final, queria deixar, primeiro de tudo, te agradecer, né, Regi, por ter vindo aqui, compartilhado esse case com a gente. Até comentei com a Jen contou toda essa história, né, do era meu aluno, não era meu aluno. Nossa, Isso veio muito de que eu tinha visto uma Foi culpa publicação dele, sua do já no cara. Discord, falando, Foi né, sobre induzido, né? algum resultado que vocês tiveram lá, que eu achei muito impressionante, falei pra Jen. Então, eu queria agradecer muito por você ter topado o convite, vindo Mesmo não até sendo aqui, meu mesmo não aluno. sendo aluno da Jen. E nesse espaço final, né, queria abrir o espaço para você também falar com o público, enfim, se eventualmente temos gamers aqui que poderiam se juntar à comunidade do Kabum, como eles fazem, ou quem se interessou e quer saber mais sobre o case e quer te encontrar, onde eles te encontram, enfim, o espaço aberto para você deixar sua mensagem final. Pô, legal. Quem quiser conhecer o Discord do Kabum, né? Só digitar Kabum na barra de pesquisa, que ele já aparece, a gente já tem uma comunidade verificada, então é bem fácil de encontrar, ou discord.gg/Kabum. O meu nome aparece lá, então se quiser trocar ideia, conversar, até mesmo trocar conhecimento, eu estou lá disponível, a gente vai conversando. As minhas redes sociais é red.rj, então o RJ é por extenso, né? RREJOTA, então dá para me encontrar lá. A gente pode trocar ideia, falar sobre comunidades, esses próximos passos, como é que a gente se conecta com o público, conhecimento, e a gente vai se conectando ali, que eu acho que é bem legal para esse próximo espaço, que vem se falando muito sobre comunidade, né? Então, é um tema que está em alta ali, a gente pode se conectar com as marcas, mostrar como que a gente faz, ter essa troca é bem legal para esse primeiro momento aí que está um conteúdo de comunidades e pertencimento, né? Então, é legal ter essas trocas. O usuário no Discord é o mesmo? O usuário do Discord é o mesmo, né? Eu adoro essa galera de game, de não sei o que, é tudo igual, assim, você acha a pessoa igualzinha em todos os lugares. Mas o meu também, quem quiser me encontrar, Caio V. Matos em qualquer rede social. Eu não tenho perfil no Discord. Mas se criar, vou criar igual Jane_Medeiros, vai dar certo. Muito bom, então é isso, gente. Jen, muito obrigado por mais um Obrigada a episódio. você, obrigada. Red, muito Red. obrigado mais uma vez. Você quer deixar alguma mensagem final também? Só agradecer a sua audiência. Não deixem, né? Se você está aí assistindo, não deixe de encaminhar esse episódio para um gamer, para alguém que está trabalhando com esse espaço, quer falar com o Cláudio, com o Red. Deixa seu like no episódio, seja no YouTube, dê 5 estrelas no Spotify. Estamos agora também na Apple Music, certo? Apple Podcasts. Apple Podcasts. E sei lá, bom, qual gamer que a gente pode trazer aqui? Deixa eu pedir pro pessoal deixar nos comentários qual a maior comunidade de games que a gente poderia trazer aqui de case no próximo episódio. O que você acha, Caio? Eu acho ótimo. Até nesse nosso processo de começar a jogar pra ficar rico.
Muito. De Marcas, podermos nos chamar de atletas, Atletas, quem é. sabe eu um quero dia. ser uma atleta patrocinada. É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até aqui. A gente espera você no próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até lá.